Fala pessoal, de YDXers, aqui é o Christopher, Community Manager para a YDX. Estamos começando hoje um projeto piloto, entrevistando grandes pessoas do mercado cripto, de cultura de descentralização, e hoje chamamos o Victor Siofi. Como é que você está, Victor? Fala, Christopher. Estou muito bem. Muito obrigado pelo convite, inclusive. Uma honra. Certo, muito bom. Então, Victor, para começar, queria que você contasse um pouco de você e dos dois projetos que você está tocando. Vi que você é co-founder do Bankless BR, uma DAO, né? E também é Head Community para NFTFi. Não sei se pronunciei corretamente. Fica tranquilo. O pessoal pronuncia NFTFi ou NFT FI, FY. Então, existem várias pronúncias. Mas internamente a gente fala NFTFi. NFTFi. É, eu faço parte hoje dos dois projetos. Hoje em dia, mais na NFTFi de forma mais intensa. Mas no Bankless, desde setembro do ano passado, a gente vem construindo também uma comunidade focada em educação, uma comunidade descentralizada. É claro que construir uma DAO a gente acredita que o modelo ainda está em construção, né? Não existem caminhos certos. É, por isso eu acho que a gente é uma comunidade descentralizada hoje em dia, a gente tem esses valores de DAOs, é onde a gente quer chegar e a gente está construindo isso daí. Então, hoje em dia eu faço parte ainda do core team do Bankless DAO, mas ainda com uma posição ainda menor de intensidade, né? Existem pessoas que hoje em dia contribuem muito mais. E na Niftify também tem o papel de conduzir a comunidade para fazer a comunidade ser ouvida, dar voz para todo mundo, fazer esse design de comunidade, vamos dizer assim, para que todo mundo possa se sentir bem-vindo e ter uma cultura de Web3 dentro da Niftify. Certo. É uma pergunta que quando eu li o nome, me remeteu ao famoso podcast do Bankless. Tem alguma relação com para os dois serem tem um formato voltado à educação? Sim, na verdade o Bankless Brasil, ele é um braço da Bankless DAO, né? A Bankless DAO, ela surge como uma incubadora de projetos, que faz com que o projeto do Bankless inicial, o Bankless HQ, ele é uma empresa normal de mídia, igual você falou, tem um podcast que é bem famoso, acaba influenciando muito o mercado como um todo, o ecossistema, tem newsletter também. E aí eles viram que para atingir a missão Bankless, que é fazer um onboarding das pessoas, era necessário criar algo maior para esse movimento. E aí o movimento se tornou uma DAO, que é a Bankless DAO, e a gente faz parte como um projeto que saiu da Bankless DAO e se tornou o Bankless Brasil DAO. Nossa comunidade, então, tem o mesmo foco que o Bankless tem, Bankless HQ e Bankless DAO, é de onboarding das pessoas para esse mundo de cripto, DeFi no geral. E a gente faz isso por meio da educação, né? Por meio de podcasts também, por meio de é, newsletters e N projetos em vários nichos aí desse ecossistema, que é um ecossistema muito grande. É, e justamente, né, tudo em português, 100% em português. É uma vantagem, né? Tanto conteúdo em inglês e ter conteúdo em português ajuda bastante. Eu também dei uma olhadinha nessa segunda outra empresa que você está tocando. É relacionada a uma tokenização de NFT. Se pudesse explicar um pouquinho do que é o core do projeto, seria interessante. Show. Então, a gente na Niftify criou um protocolo de fracionamento de NFTs. Então, você pode ser dono de uma parte do NFT, né, comprar coletivamente com outras pessoas um NFT, inclusive de várias formas, né? Alguém pode colocar lá para vender e aí fazer uma coisa muito parecida com crowdfunding, ou a pessoa ela pode reunir outras pessoas para comprar um NFT dentro do OpenSea. Então, a gente cria protocolos que criam acessibilidade para você comprar um NFT com outras pessoas. Pode ser um NFT caro, ou pode ser um NFT que você quer diluir o risco ali entre os participantes, ou diversificar em vários outros o mesmo capital. Então, a gente criou esse protocolo, né, como uma empresa, e agora a gente está desenvolvendo juntamente com a comunidade uma DAO, né, para poder governar o tesouro que é gerado a partir das FIIs do protocolo.
Então, a DAO vai ter essa soberania, por assim dizer, de ter esse controle do Treasury. Então, a gente, como empresa, a gente está cultivando isso, incentivando a comunidade a proporcionar esse ambiente de governança também, descentralizado. Interessante. É, esse vídeo e juntamente o podcast vai chegar a muita gente. Eu vejo nas suas postagens do LinkedIn essa questão de educar as pessoas, então acho que seria uma oportunidade do seu jeito, de uma maneira simples. Como você explicaria para uma pessoa o que é uma NFT? Maravilha. Bom, eu gosto muito de falar. Eu já tive que explicar isso para muitas pessoas, inclusive para meus pais, então é um pouco difícil. Sim, Então, o que eu consigo simplificar ao máximo é que NFT é propriedade digital, né? Propriedade única digital. É, e o que que isso é benéfico, né? É tanto porque você pode comercializar coisas que são puramente digitais, não teria como você seria contraproducente você fazer isso no mundo real, vamos dizer, uma skin num jogo, uma terra num jogo. Não faz sentido. Imagina se o jogo é muito popular, essas coisas valem muito dinheiro. sim, sim. Mas eu vou registrar isso num cartório? Não faz sentido isso, né? Não. E tanto ativos do mundo real também. Eu acredito que a gente está dando passos bem significativos, tanto no Brasil quanto fora, para tokenizar ativos reais, uma casa, um terreno real, um carro, né, uma empresa, enfim, várias coisas podem ser tokenizadas e aí você tem o NFT como esse token diferenciado, que é um token único, né? Então, enfim, as aplicações são imensas. Tudo que você precisa fazer, você precisa ter registro, né? Você Sim. nasceu, você tem um registro que você nasceu. Você tem uma casa, tem um registro que você tem uma casa. Por que não colocar isso num ambiente puramente digital e que nenhuma Big Tech pode ir lá e mexer numa planilha de Excel e mudar o que você tem? Então é basicamente isso. Não sei se eu compliquei, mas eu tentei minimizar o máximo possível. É uma das melhores explicações que eu me lembro assim na cabeça de maneira simples, então você foi muito bem nessa missão, porque não é fácil. Muita gente é provato que é uma coisa nova, né? Difícil às vezes de explicar, e tem muita complexidade, enfim, vai da questão jurídica para a questão de programação, é uma coisa bem complexa. Bom, falando de NFTs, parte do seu mercado, como é que você está vendo o bear market, como as NFTs estão performando? É claro que junto com todo o mercado cripto, as coisas estão indo para baixo, mas como é que você está vendo no momento como o mercado de NFTs está performando? Olha, Christopher, eu gostaria de dividir essa análise em três partes, né? A primeira parte é os NFTs que já existem, as blue chips que já existem. Eu acho que elas são coleções, as que vão resistir a esse bear market dos NFTs, elas vão se tornar as coleções mais interessantes, as marcas mais fortes e as comunidades mais fortes dentro de toda a Web3, pode ter certeza. E aí aqui eu cito algumas que provavelmente eu aposto as minhas fichas, não é um conselho financeiro, mas, por exemplo, Bored Apes, Nouns, os próprios CryptoPunks, esses daí, eles têm uma força de comunidade muito grande. O que eles trazem para o nosso espaço de NFTs, para o nosso mercado, algo sempre novo, sempre algo experimental e algo realmente nativo Web3. Dito isso, eu acho que esses aí vão viver por muito tempo e que hoje em dia eles estão, igual você falou, sofrendo o mesmo baque que o mercado cripto, até macro, também tiveram. Essas são verdadeiras marcas do metaverso. Eu fico toda vez muito ansioso antes de ter algum drop deles, porque eu sei que vai vir alguma coisa interessante. Beleza. Agora, pegando a segunda parte, que eu acho que a gente superou esse modelo de NFTs que foi do ano passado e esse ano. Aquele modelo de lançar NFT, ter mint sold out, eu acho que a gente já superou esse modelo. Eu acho que esse modelo é um modelo que eu não entro mais, por exemplo, a menos que seja free mint, e que faz muito sentido só se, só se a comunidade trouxer alguma coisa muito especial já de primeira, aí eu acho que faz sentido. Mas tirando isso, eu acho que a gente entrou numa saturação muito grande de modelo, de projetos. E aí eu acho que esses daí, eu acho que vão morrer. Não adianta fazer a mesma coisa que o Board Apes fez, não adianta fazer a mesma coisa que N projetos fizeram, não adianta seguir playbook nenhum, eu acho que nenhum desses vai dar certo. Eu acho que você tem que entregar muito valor hoje em dia para poder ter realmente
um sucesso em NFTs. Não adianta seguir o que os outros já fizeram, porque esse tempo eu acho que já acabou. É uma época de inovação mesmo, eles foram os primeiros, então faz sentido. Agora, o terceiro passo eu acho que NFTs, a gente vai sair um pouco do âmbito que a gente conhece e a gente vai ter utilidade no mundo real. Tanto com ingressos, né, ticketing, o pessoal fala bastante como uma indústria que vai ser interessante, e eu concordo. O mercado secundário hoje em ingressos é horrível. Eu acho que NFTs ia resolver isso de uma forma bem mais interessante, mais robusta. Tirando que a gente teve eventos, grandes eventos que tiveram problema com ticket de validação, né? Sim. Isso é meio estranho. A gente teve final da Champions, o pessoal se batendo para entrar. Então, isso daí é uma coisa fácil que a NFT resolve para um mercado gigantesco, entre outros mercados. Então, acho que a gente vai caminhar mais para utilidade em si do que hype. E eu gosto muito desse momento do mercado. Acho que vai ser um momento de ouro do mercado. Maturação, né? Agora, só Exatamente. quem está realmente focado com seriedade vai conseguir desenvolver coisas boas. Eu, se não me engano, não sei se foi você que postou ou foi outra pessoa que eu vi no LinkedIn, uma das funções que poderia ser aplicada é na questão de tá tendo muita falsificação, é um problema mundial, né? Falsificação de diplomas de universitário. Então, talvez transformar na NFT um código único, né? Então, pode ser uma saída. Bom, é, você, assim que a gente começou a falar um pouquinho sobre conceito básico de NFT, queria também que você explicasse do jeito que você puder, mais simples possível, o que é uma DAO. Acho que vai dar um bom corte esse daí. Esse daí vai ser um pouco mais complexo. Na verdade, não. Eu já vi uma explicação que é muito boa. Uma DAO é uma comunidade digital com uma conta bancária, no caso uma multisig, em comum, né? Todos têm aqueles fundos em comum. Todos de nós, né? Claro, cada um vai ter um poder maior ou menor, dependendo do modelo de governança, mas basicamente é isso. Não tem o que mudar muito. A gente é uma comunidade que tem uma infraestrutura ali toda on-chain, blockchain, né? Então isso faz com que eu não preciso confiar em você, nem você em mim, ou vice-versa, isso não tem pontos de centralização muito fortes. É claro que em algum momento ou outro vai ter algum ponto de centralização, uma pessoa vai ter mais poder que a outra. Eu acho que isso é natural ter dentro de uma DAO, a gente não chegou no modelo perfeito ainda. Mas basicamente como que você está na internet, divide dinheiro, divide uma conta bancária, por assim dizer, com outras pessoas, sem precisar confiar nelas, né? Sem precisar falar, nossa, o fulaninho ali, ele tem todo o poder do mundo para pegar o dinheiro, vazar e já era. Aí a gente tem um problema e já deixa de ser uma DAO. Eu gosto muito de comprar com condomínio, né? Afinal das contas, ele parece muito um condomínio, né? Tem um tesouro, tem as pessoas que querem fazer gestão daquele bem comum que eles têm, pode ser um protocolo, pode ser serviços de educação, como é o Bankless. Então, a gente quer fazer a gestão conjunta, coletiva desse bem que a gente tem. A gente tem os fundos coletivos, então eu acho que existem vários paralelos que a gente pode fazer com o mundo real, só que o que a blockchain dá para a gente, os contratos inteligentes dão para a gente, é a certeza de que ninguém vai fraudar a gente, né? Que ninguém vai pegar o dinheiro e sair correndo, ou que a gente precisa confiar muito numa pessoa, ou que essa pessoa vai ter leverage, né? Ela vai poder chantagear, né? A gente, falar assim, olha, vocês não fizeram o que eu quero, eu paro de pagar aqui, eu paro de fazer o que vocês querem. Então, a gente não tendo isso, eu acho que a gente já se torna, já está dentro do modelo de DAO. Não sei se Excelente. ficou claro, tá? Acho que foi uma excelente explicação de o que seria basicamente uma DAO. Eu vi até uma matéria sobre, se não me engano, não sei se você conhece aquele time de futebol americano famoso, o Denver Broncos, e eles estavam com essa proposta aí de. Você acha que é aplicável para grandes instituições, como por exemplo um time de bilhões de dólares? O que você acha na sua opinião? Olha, eu acho que ela não é, eu acho que o modelo não é aplicável para todas as organizações, tá? Eu sempre repito isso e até alguém vir com alguma coisa do gênero. Mas eu sempre falo assim, uma cafeteria, ela não precisa ser uma DAO. Aí vai lá e surge uma cafeteria DAO. Sempre é assim, é bizarro. Mas não precisa, né? Uma padaria não precisa ser uma DAO. Sim. Talvez se for implementada uma DAO e der certo, quem sou eu para questionar? Mas eu acho que para alguns modelos
que a comunidade importa muito, e aí vendo um time de futebol, realmente, uma comunidade é tudo, né? Tudo que um time tem é a torcida. Não existe nada mais importante que a torcida. Sim, Nem os próprios jogadores, porque o time vai se renovando, vai mudando e tal, e às vezes os jogadores saem e o time é totalmente outro. Então, a torcida, a tradição é muito importante, a comunidade é muito importante, a cultura é muito importante. Então, eu acho que em alguns a gente tem que testar. A gente tem que testar, ver os modelos, até porque nem toda DAO é igual, né? A gente tem casos desastrosos de DAOs, a gente tem casos de sucesso de DAOs, então depende muito de como vai ser implementado também. Eu não acredito, por exemplo, numa votação geral da DAO toda para escolher, por exemplo, a escalação do time. Eu acho que não faz sentido isso, sabe? Porque eu acho que precisa ser alguém que foi realmente um profissional daquilo, tem conflito de uma pessoa. autoridade, né? Exato, precisa de uma pessoa que tem. As massas nem sempre vão decidir a melhor coisa. Mas eu acho que talvez a gente, por exemplo, tem o poder de decidir quem que é o cara que decide quem é o técnico, entendeu? Sim, Eu acho que esse tipo de coisa é mais indireto, mas é, hoje em dia muitas DAOs funcionam desse jeito, né? Cada guilda tem a sua autonomia ali dentro e você vota mais para a composição dos líderes da guilda, por exemplo, tal, do que o micro trabalho, né? No Bankless, isso seria comparado, por exemplo, a gente votar cada post que o Bankless faz. A gente não faz isso. A guilda de marketing tem a sua própria gestão ali dentro. Agora, eu já vi alguns experimentos de times DAOs, assim, eu já vi o Agni United, por exemplo, na Inglaterra, e os caras escolhem escalação. Aí eu não, eu acho que o modelo não cabe muito bem, sabe? Eu acho que tem que ter, cada DAO é de um pouco diferente, eu acho que existem modelos melhores, sabe? entendo. É um ponto que você tocou agora sobre votação e votar para tudo. Tem uma comunidade crescente nessa, enfim, tem um pessoal que está crescendo bastante nessa comunidade referente a esse meio que cansaço de votar para absolutamente tudo que for, que tudo é relevante naquela instituição X ou Y. É, como é que você vê para engajar as pessoas para, olha, isso daqui é importante, você precisa engajar, você precisa participar dessa votação e como escolher o que é relevante de fato e o que é superficial, o que é, sabe, não precisa de todo esse processo para votação. Como é que uma DAO faz isso direito? Na sua opinião, claro. Boa pergunta. Exatamente. Boa pergunta. Eu não tenho como responder para todas as DAOs, eu tenho como responder o que eu já fiz e já implementamos. No Bankless, a nossa governança é baseada no seguinte: afeta só aquela guilda, né? Por exemplo, um post no Instagram afeta só a guilda do marketing, não afeta as outras guildas, não diretamente, pelo menos. Então, compete à guilda de marketing decidir como eles vão fazer aquilo, qual modelo de consenso eles vão estabelecer. Você vai ter um manager do Instagram que vai, por exemplo, fazer curadoria de tudo. Então, a gente tem esses modelos micros de gerenciamento, e aí quando a gente vai para a governança geral, é algo que mexe com mais de uma guilda ou com uma estrutura geral da DAO. Aí a gente vê, pô, esse daí vai mexer no tesouro da DAO, vai tirar de um lado, vai mexer para o outro. Isso daí vai mexer em como, sei lá, os coordenadores, no geral, trabalham, a remuneração de X ou Y guilda especificamente, é uma coisa mais, geralmente envolvendo o tesouro, tá? Mas mais estrutural, ou até mesmo uma meta-governança, né? A gente fazer uma proposta de governança para mexer na governança. Então, por exemplo, essa questão, né? O que vai para a votação on-chain? Tem que ser uma proposta que é uma proposta que iria, né, vamos dizer, a proposta é que algo que mexa com mais de duas guildas, vamos dizer assim. Então, realmente, aí essa proposta, ela precisa passar porque ela é estrutural, então ela precisa passar numa governança, então é uma proposta autorreferenciável, né? Entendi. É, esse tipo de coisa, na minha opinião, quando mexe com alguma coisa estrutural, aí eu acho que é importante a gente fazer uma votação. E aí você perguntou como engajar, eu acho que comunicação, né? A DAO ela precisa ter uma comunicação forte com as pessoas, por exemplo, lá no Nubank a gente tem a call da comunidade, toda semana. A gente não falhou nenhuma semana até hoje, desde quando começou. A gente está na 64.
Isso faz com que a DAO toda tenha consciência do que está acontecendo, tenha uma visão 360. Claro, não dá para saber no detalhe, mas o 360. Quando existe uma proposta que vai ser estrutural, a gente avisa, ó, pessoal, vai ter isso daqui, tem essa proposta, está sendo proposto isso daqui, X pessoas, X grupo está querendo que isso passe ou não, enfim, vão lá, vota e tal, engaja. Então, quando você tem uma comunicação clara, claro, isso é um trabalho contínuo, né? Ainda tem muito que melhorar no Bacon, por exemplo. Mas quando é uma comunicação clara para dar o toda, eu acho que as pessoas entendem a importância de votar. A maior parte das votações a gente espera que todo mundo concorde, porque até as propostas chegarem lá, a gente tem até um jargão assim, né? A gente leva para votação o que a gente já tem certeza que vai passar. Porque o que a Certo. gente não tem certeza, a gente guarda um pouco, lapida mais, vê o que a gente pode mudar para ter mais consenso. Porque eu acho que a pior coisa que pode ter numa DAO é uma votação muito dividida. Porque aí você tem um racha ali, e aí para você ter um fork ou uma coisa do gênero, é muito fácil. Então é melhor para todo mundo ficar feliz, tece bem a proposta, lapida bem, ouve bastante feedback, cria concessões, porque você vai ter que dar concessões, e aí depois quando você tiver certeza que vai passar, você vai lá e aí tem 60, 90, 100% de aprovação. Excelente, respondeu a pergunta diretamente. Bom, lembrando que você que está assistindo ou está ouvindo esse podcast, não esquece de deixar o like. É um discurso bem clichê que todo mundo escuta, né? Enfim, deixa o like, se inscreve no canal, para seguir esse podcast e receber sempre notificação. Ah, continuando da lista que a gente ficou de tocar todos esses pontos. Bom, uma das coisas que eu vejo você falar bastante no LinkedIn é a relação entre Web3 e Web2. E voltando aos conceitos básicos, quais seriam as diferenças entre Web2, Web3 e o que elas podem proporcionar para o mundo? Bom, eu acho que eu não acho, por exemplo, que a Web3 é uma evolução natural, do modelo de Web2, né? Eu acho que é uma pivotagem, na verdade. A gente está indo para um lado e aí a gente não gostou do que a gente viu e agora a gente está indo para o outro. Principalmente porque um dos papers fundadores do que a gente chama de Web3, do Gavin Wood, é baseado no mundo na internet pós-Snowden, né? Vigilância, o governo, empresas, big techs, tendo dados e criando uma internet que não é bem o que a gente queria no começo. Então, é meio que um passo para trás e falar assim, opa, vamos para outro lado, porque esse lado que a gente está indo, se continuar, a gente vai se tornar um grande Black Mirror. E aí o que eu vejo é o seguinte, a Web2, ela é muito interessante porque ela cria várias coisas, uma delas é o efeito de rede nas redes sociais. As redes sociais são maravilhosas para muitas coisas, principalmente informação. Você pode criar seu nome, você pode criar seu nome, eu digo assim, você pode ser visto, né? As pessoas podem te ver. Sim. Do conforto da sua casa, você pode se tornar uma das personalidades mais interessantes, porque você tem visibilidade muito fácil. O TikTok, por exemplo, agora, com o algoritmo que eles criaram, qualquer pessoa pode, em um mês, virar extremamente famoso. Extremamente famoso. Então, esse tipo de coisa que a Web2 criou é maravilhosa. Porém, a gente esqueceu uma coisa básica. Todo o dinheiro, todos os dados, todas as informações ficam para eles. Nada é seu. Você está construindo a sua casa, toda a sua fama, toda a sua visibilidade, numa casa, num terreno alugado. Você está construindo sua casa num terreno alugado. Não é muito inteligente isso, Não não é muito parece uma bom. boa ideia, né? Você fica incomodado. Até os próprios YouTubers, que são muito grandes, pessoal que é influencer no Instagram e tal, eles ficam incomodados com isso. Eles sabem que a casa deles é muito frágil, né? Se a conta deles for banida por um bug. O Bankless, inclusive, o Bankless Podcast, uma vez ele foi Sim. banned no YouTube do dia para noite. E eles não sabiam o que tinha acontecido, e aí eles fizeram muita pressão no YouTube, e aí no Twitter, principalmente, e o YouTube devolveu a conta. Mas a qualquer momento você pode acontecer isso. E se você for um cara assim que está começando e acabou de dar certo e levar esse toco,
você não se recupera. Você vai ter que fazer, tantos outros já tiveram que fazer, começar tudo de novo. Então, é isso. A gente cria valor, mas o valor não fica com a gente. Isso é uma coisa que, até como sociedade, a gente vê isso muito errado. Muito porque é, as condições não eram abundantes, as pessoas, ninguém valoriza diretamente valorizava o trabalho, principalmente Sim, o trabalho de criador de conteúdo, né? Ah, você não trabalha, você cria conteúdo, você não trabalha, você, enfim, fica famoso, mas não trabalha. Então, eu acho que o fato da gente não valorizar o trabalho, valorizar mais as condições, os recursos financeiros, a gente deu tanto poder para as big techs, a gente deu tanto poder para essas organizações, essas pessoas. O poder ficou muito concentrado. E agora na Web3 você vê um diferente. A comunidade ganha. As pessoas que geram valor, que trabalham, elas trabalharam, elas ganham. Você vê, até elas não precisam nem trabalhar diretamente, mas elas usam, experimentam. Né, você vê o airdrop que a Uniswap deu, que foi um dos airdrops mais é, revolucionários, porque setou um paradigma novo ali, né? A ANS fez igual, a Optimism fez uma coisa muito parecida. Você recompensa pessoas que foram lá, se arriscaram, usaram, essas pessoas que prestigiaram você. Então, o modelo de pensamento muda muito. Não é uma questão, na minha opinião, longe de ser uma questão tecnológica. Traz muita coisa tecnológica legal, mas é uma questão cultural e de valores, inicialmente. certo, perfeito. Bom, já falando de Web 2 e Web 3, existe a preocupação se o Web 3 vai conseguir ser algo de massa, sabe, para todo mundo, não só um nicho específico de quem quer poder, mais poder dos seus dados, enfim. Como é que você acha que pode se desdobrar isso? Porque até hoje, mesmo para a DYDX, sendo uma corretora descentralizada, as pessoas às vezes abrem mão dessa descentralização para uma interface, sabe, um processo mais simples. E como a Web3 pode ser de massa, tendo esses processos um pouco complicados. Maravilha. Bom, eu vi pensamentos contraditórios esses tempos no LinkedIn, no Twitter, e eu até acho que isso mostra uma coisa muito interessante. É, Muita gente fala que o X é o grande problema do Web3 não ser massivo. Né? Ah, carteira, a seed phrase, não sei das quantas, autocustódia é muito difícil fazer, é muito fácil você errar as coisas, fazer, sei lá, tantas vezes a gente já viu que é aquele erro de dedo gordo, né, que o pessoal brinca. A pessoa mandou para o lugar errado, vendeu o que não era para vender, listou o que não era para listar, enfim, e não tem como voltar. É, Beleza, eu vejo que tem um problema de UX aí. Realmente, as carteiras que a gente tem, embora eu goste do pessoal que está construindo, legal, não são as melhores que a gente tem. Buga toda hora. E as interfaces não são as melhores, né? A gente pode melhorar muito. Beleza, isso deixa de um lado ali da sua mente. Do outro lado, eu li recentemente um texto que falava assim: o problema da Web3 não é UX, é usabilidade, é utilidade. Eu fiquei assim, pera lá, eu entendo que tem uma parte da Web3 que realmente foi token criado no vento. Ninguém sabe o que vai ser, qual é a Sim. utilidade daquele negócio. Tipo, até viu FTT, coisas do gênero, né? Eram tokens que to boost the ecosystem. Cara, o que isso significa? De verdade mesmo. Significa nada. Significa que a gente criou dinheiro mágico e agora a gente está inflando o que a gente tem com esse dinheiro mágico. Não significa nada. Então, sim, falta muita utilidade dentro de algumas áreas de Web3, mas não em DeFi. Quem fala que não existe usabilidade ou utilidade para Web3 ainda, eu nunca usou DeFi. Não. O DeFi, você tem a possibilidade de ser formador de mercado. A gente sabe que para ser formador de mercado de verdade, no mundo real, você precisa ter milhões de dólares. Agora, você pode, na Uniswap, por exemplo, numa AMM, criar uma pool de liquidez, né, e ter rendimentos. Uhum. Entre outras coisas que DeFi te dá a possibilidade, que antes era só para quem era muito, muito grande. Isso eu acho que é muito importante. Você entender que tem utilidade. Então, eu acho que se a gente aumentar um pouco de utilidade na parte que não tem utilidade ainda, que muitos do ecossistema de NFT ainda não tem, muitos tokens fungíveis ainda não tem
utilidade definida, principalmente tokens de governança de alguns protocolos. E do outro lado, você aumentar ou melhora o X, eu acho que aí você vai ter um combo que pode estar muito propício para adoção em massa. Excelente. Bom, lembrando que eu vou deixar também um formulário, a Advisex quer saber sua opinião sobre inclusive esses pontos, usabilidade, enfim, são 5 perguntinhas. Convido até você, Vitor, quando você for ver esse vídeo, quando subir esse vídeo já no YouTube e também subir esse áudio no Spotify também, preencher lá. E para terminar, como eu posso encontrar você e como eu posso também encontrar a Bankless e a NiFi? Maravilha. Bom, o Bankless, a gente tem uma call de boas-vindas toda segunda-feira, às 7 horas, para novos membros. Então, pessoas que queiram entrar no nosso Discord, pode procurar no Twitter ou no link da bio do Instagram, BanklessBR, esse é o arroba. Lá dentro você vai conseguir achar o nosso Discord. Dentro do nosso Discord, eu peço para que você faça duas coisas. Vá no chat, se apresente e fale quem você é brevemente ali. Vai ter uma pessoa que vai te recepcionar. E além disso, participa da call de boas-vindas, que é segunda-feira, às 7 horas, que vai ter especificamente para novos membros, e esses novos membros podem perguntar, podem tirar dúvidas, podem entender um pouco sobre a estrutura da autora e da comunidade. 7 horas da manhã ou da noite? 7 horas da noite. Tá. É, 19 horas. E, e falando um pouco sobre a NFTFi também a gente está desenvolvendo várias coisas lá dentro, como comunidade. Uma delas é a própria governança da DAO. Então, quem se interessa muito por essa temática sobre DeFi DAOs, ver como que as coisas vão acontecer, modelos de votação, a gente está discutindo bastante ultimamente, sinta-se à vontade também. A gente tem um town hall toda quarta-feira, 7 horas, também da noite. E esse é um período para a gente discutir, conversar em comunidade sobre também o que está acontecendo em NFTs, porque a gente fica entre os dois, né? A gente está em DeFi e NFT, a gente está no meio. Então é legal porque a gente pisa nesses dois mundos. Então fiquem sempre bem-vindos para estarem lá. A gente tem tanto a parte em português lá, o bate-papo, e também o chat geral em inglês. É, e falando um pouco sobre mim, né? Eu produzo mais conteúdo no Twitter e no LinkedIn. No Twitter é mais pensamento sem corte, conversando um pouco com a comunidade. E no LinkedIn já é um pensamento mais estruturado de algumas coisas que eu tenho notado por aí, eu acho legal comentar. Beleza, acho que esse vídeo vai render incontáveis cortes e vai ajudar bastante gente. Então, é isso aí, Victor. Obrigado por ter aceitado participar desse piloto, é o começo, né? E a gente se vê todos nós numa próxima vez, tá certo? Obrigado, Victor. Até a próxima. Obrigado, Christopher. Valeu. Tchau, tchau.